Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? A Gazeta do Cartola faz este vídeo para apresentar para vocês a tabelinha da Gazeta, que é desenvolvida pelo cartoleiro Henrique, cartoleiro do time No Grau. Quando você acessar o site Gazeta do Cartola, www.gazetadocartola.com, e vir aqui no menu CT da Gazeta e clicar em tabelinha, vai aparecer esta tabela aqui com os jogos da rodada e um monte de números, além das posições goleiro, lateral, zagueiro, meia, atacante, pontos ganhos, pontos cedidos. E aí você pode não saber direito como utilizar essa tabela da melhor forma na hora de você escalar o seu time no Cartola FC. Pois saiba que essa tabela é extremamente útil. O ano passado fez um enorme sucesso e esse ano com certeza vai fazer também. Só que a gente precisava de algumas rodadas para ter esses números como base para poder disponibilizar para vocês. E agora eu vou entrevistar o Henrique, cartoleiro do time No Grau, que é quem elaborou esta tabela e que vai explicar para a gente a melhor forma de utilizá-la. Primeiro, vou pedir para que você se apresente, Henrique. Já vi que você é corintiano, mas agora fala pra gente onde você mora, o que você faz da vida, quanto tempo faz que você joga e estuda o Cartola. Bem, eu moro em Ferraz de Vasconcelos, trabalho com informática na empresa onde a gente analisa os dados da empresa e gera gráficos para criar indicadores, para saber como a empresa anda. Sou corintiano, jogo Cartola já há mais de 6 anos. A planilha eu comecei a utilizar desde o ano passado e tem me ajudado bastante na pontuação do meu time. Então quer dizer que você trabalha com números, trabalha com estatísticas e aí você encontrou uma forma de se aplicar isso no Cartola. E além de desenvolver essa tabela para você mesmo, você disponibilizou para a Gazeta e indiretamente, lógico, para todos os cartoleiros que quiserem acompanhar, é isso? Isso mesmo, desde o ano passado eu disponibilizei para a Gazeta e esse ano eu recebi alguns pedidos para que voltasse a colocar no site do Gazeta, que tinha muita gente já pedindo, que estava utilizando ano passado e queria utilizar ela novamente esse ano. Cartoleiros e cartoleiras, eu vou mostrar para vocês a tabela que serve para a 10ª rodada do Cartola FC. Porém, toda rodada estará aqui no site da Gazeta, a rodada correspondente à do Cartola FC. A gente mostrando como exemplo esta tabelinha feita para a 10ª rodada, depois quando ela for mudando para as outras rodadas, o sistema será o mesmo. Aí você já vai saber mexer na tabela, vai saber como utilizar ela da melhor forma nas outras rodadas também, ok? Esta tabela que a gente está mostrando como exemplo é agora da 10ª rodada, mas depois você vai saber mexer nas outras rodadas também. Se tiver muita dúvida, o Henrique volta e a gente grava outro vídeo junto. Bom, Henrique, vamos lá. A gente está vendo aqui que a primeira coluna é marcada por pontos ganhos e pontos cedidos. E na tabelinha aqui de cima, na primeira linha, temos geral, goleiro, lateral, zagueiro, meia, atacante, time da casa contra time de fora, e aí se repetem os dados. No meio temos os confrontos que estão acontecendo na rodada e depois um monte de número, sendo que alguns estão destacados com borda. Vamos começar explicando para essa galera como que você fez essa divisão aqui. Primeiro, geral e posições, e depois pontos ganhos e cedidos. Geral é a pontuação geral do time mesmo. Depois eu fui colocando a pontuação por goleiro, lateral, e esses números são o quê? A média da pontuação de acordo com a posição. O pontos ganhos seria os pontos que o time conquista. Por exemplo, se eu pegar o goleiro, seria a média dos pontos que o goleiro costuma fazer. Os pontos cedidos seriam, por exemplo, os pontos cedidos pelo adversário. Todo mundo que joga contra aquele time costuma fazer quantos pontos? Esses seriam os pontos cedidos.
Então, por exemplo, se a gente pegar aqui Palmeiras e América Mineiro e ir primeiro aqui em geral. A primeira linha aqui do Palmeiras está marcando pontos ganhos, 65,87. E embaixo está escrito pontos cedidos, 68,92. Isso significa o quê? Significa se eu escalar todo o time do Palmeiras contra o time do América, ele tem a possibilidade de fazer 65 pontos. E, normalmente, todos os times que jogam contra o América, se você pegar uma média, eles vão fazer 68 pontos. E isso você também coloca se o time joga em casa ou joga fora? Por exemplo, este geral do Palmeiras é quando o Palmeiras joga em casa. E este aqui, pontos cedidos do América, é quando o América joga fora, é isso? Exatamente. Se você olhar do outro lado, do lado do América, eu vou ter um geral também. O América jogando fora, ele faz geralmente o time todo dele. Se você pegar a média do time todo, ele faz 20 pontos. E o Palmeiras, quem joga contra o Palmeiras, quando o Palmeiras está em casa, eles costumam fazer 19 pontos. Bom, galera, vou dar inclusive um exemplo do que o Henrique falou. Ele disse que, em média, o Palmeiras, quando joga em casa, faz 65 pontos. E quando joga em casa, o adversário dele costuma fazer 19,25. Vamos ver se na rodada passada isso ficou bem próximo mesmo. Ainda no site da Gazeta do Cartola, em Scouts ao vivo, Scouts por clube, a gente vai pegar qual foi a pontuação do Palmeiras na rodada passada, que jogou contra o Santa Cruz em casa. E aqui, ó, 61,9 pontos. Então, realmente, ficou bem próximo dos números do Henrique. Já o Santa Cruz, que era o adversário do Palmeiras e jogou fora, fez 26,29, ou seja, realmente uma margem de erro muito pequena. Mas vamos agora então partir posição por posição. Como a gente já citou aqui a explicação do que é o geral nesses confrontos, vamos agora falar de goleiros. E nos goleiros está sublinhado aqui, por exemplo, do confronto entre Santa Cruz e Flamengo e São Paulo contra o Sport. Por que está sublinhado esses dados? O que significa isso daqui nos goleiros, por exemplo? Vou pegar o exemplo de Santa Cruz contra o Flamengo. O goleiro do Santa Cruz, jogando em casa, ele geralmente tem uma média de 5 pontos. E os times que jogam contra o Flamengo, o goleiro deles costumam fazer 7 pontos. E por que eu escolhi para Santa Cruz e São Paulo? Eu costumo pegar as duas médias, tanto a de pontos ganhos quanto pontos cedidos, aquelas que estejam mais próximas uma da outra. Isso significaria mais ou menos que eu acredito que a pontuação fique entre 5 e 7 pontos no caso do Santa Cruz. Bacana. Então, quando você coloca uma bordinha em volta dos números, significa que é uma boa para escalar. No caso desta rodada, a gente pegou Santa Cruz e Flamengo, que seria bom escalar então o goleiro do Santa Cruz. No caso São Paulo Sport, seria bom escalar o goleiro do São Paulo. Aí, em contrapartida, a gente tem aqui uns números bem baixos, por exemplo, ainda de goleiro, que seria Chapecoense 0,03 e pontos cedidos do Atlético Paranaense 2,88. Significa que o goleiro da Chapecoense, quando a Chapecoense joga em casa, em média faz 0,03. E o Atlético Paranaense cede somente 2,88 pontos em média para os goleiros adversários. Então, se você fosse ter que optar entre o goleiro do Santa Cruz, o goleiro do São Paulo ou o goleiro da Chapecoense, os números indicariam que as melhores opções para esta rodada de times que jogam em casa, porque que jogam fora, estaria aqui do Sport também. Mas dos que jogam em casa, então Santa Cruz e São Paulo seria, hipoteticamente, melhor do que estar escalando o goleiro da Chapecoense, é isso? É isso, e eu acho legal que ela mostra uma coisa que todo mundo costuma dizer, né? O ataque, quando joga em casa, é melhor do que quando joga fora. E a defesa,
quando joga em casa também é melhor que quando joga fora. Se você olhar do lado dos times que jogam fora, principalmente goleiro e zagueiro, você vê que a pontuação é muito baixa. Entendi, tanto que tem vários goleiros aqui que vão jogar fora de casa e que estão negativados. Já demos exemplo aqui do geral, já demos exemplo aqui dos goleiros. Então vamos falar agora nos laterais. Henrique, como cada time tem somente um goleiro, aí a gente está vendo que os números alternam aqui entre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já nos laterais, tem números aqui que chegam até 10, 10,95. Por que é isso? Bem, é porque para calcular esse número, no goleiro só tem um jogador. Eu pego a pontuação dele apenas. Dos laterais já são dois. Eu sou os dois laterais e me dão essa pontuação. Por exemplo, os 10 pontos é a soma dos dois laterais. Então, no caso de zagueiros, também seria a soma de dois zagueiros. De meia seria de 3 ou 4 meias, dependendo do time que joga com 3 ou com 4 no meio de campo. E no ataque, alternaria aí entre 2 ou 3 atacantes, mas é sempre a soma e não a média por posição, é isso? É isso mesmo. Bom, então temos o destaque aqui, por exemplo, Grêmio e Vitória, que seria aí uma boa estar colocando pelo menos um lateral do Grêmio. Os números indicam que os laterais do Grêmio fazem boa pontuação e indicam também que o Vitória cede muitos pontos para os laterais que jogam contra. Tanto que isso é provado que nós temos no Cartola FC o Marcelo Oliveira tendo a melhor média entre os laterais para essa rodada. E isso influencia diretamente aqui, né? Isso, exatamente. Vamos falar então dos zagueiros. O que você tem para destacar dos zagueiros para essa rodada e que depois também, nas outras tabelinhas das próximas rodadas, vocês vão ter esses números aí e vão poder seguir agora como exemplo? A pontuação do zagueiro segue mais ou menos o mesmo padrão dos laterais. A não ser time que jogue com 3 zagueiros, que aí eu somaria os 3 zagueiros, né? Mas eu destaquei aqui o time do Fluminense contra o Santos e o time do São Paulo também contra o Sport. Bom, esse número alto aqui que a gente tem, por exemplo, na zaga do São Paulo, é muito por causa do Michael. Exatamente. Mas aí vai caber ao cartoleiro decidir com qual zagueiro vai. Você só está indicando que pelo menos um zagueiro do São Paulo é bom ter no time, é isso? Isso. Aqui eu indico que a defesa, a soma dos 2 zagueiros dá 14. Aí vai do cartoleiro analisar qual zagueiro pontua bem, qual aquele que tem a melhor média. É ele que faz com que esse número fique alto. Bom, a gente já citou exemplos de goleiro, lateral, zagueiro, vamos falar então do meio de campo. Os números que estão chamando a atenção aqui no meio de campo são do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Coritiba. E eu já imagino que é porque do Palmeiras tem o Cleiton Xavier, que jogou a rodada passada, fez bastante ponto, o Moisés, que é muito regular, no caso do Atlético Mineiro, Júnior Urso, Casares, no caso do Coritiba, principalmente o Juan. E isso daqui está provado em números. Por exemplo, por que você está selecionando aqui o meio-campo do jogo entre Coritiba e Inter e não tá pegando, por exemplo, o jogo do meio-campo aqui entre Fluminense e Santos? O jogo do Curitiba e Inter, a média tanto do Curitiba jogando em casa quanto os times que jogam contra o Inter é uma média alta. Eu acredito que fique ali entre 14 e 19 pontos. Já o do Santos e Fluminense, a diferença é pequena ali, dá 14 e 10. Se você somar, fazer uma soma, você vai ver que a do Coritiba vai dar uns 33 pontos. A do Santos vai dar uns 24 pontos. Então, eu não vou apenas pela soma, eu procuro ir mais por aqueles que estão mais próximos. Certo, e evitar totalmente aqui meio campo do Santa Cruz, que tem uma média de 6,6, ou da Ponte Preta, que tem aí 7,6, né? Isso. E você pode observar que
a partir do meio campo e do ataque, também começa a aparecer os times que jogam fora de casa também ter uma boa pontuação. Você pode ver que o Atlético Paranaense, o Flamengo, até o Corinthians tem uma boa pontuação com o meio de campo jogando fora de casa. E quando a gente parte então aqui para as colunas da direita, por exemplo, no caso do Internacional, no ataque, que está sublinhado aqui, significa que o Internacional, quando joga fora de casa, os atacantes têm a soma de 16,05 em média, e o Coritiba cede 13,54. Ou seja, Vitinho e Sacha, quando jogam fora de casa, se dão muito bem. Exatamente, eles têm feito gols tanto dentro quanto fora de casa. Bom, E uma isso aí. prova disso é que o Inter, quando jogou fora de casa contra o São Paulo, fez 2 gols, inclusive os 2 do Sacha, e agora, quando jogou fora de casa na rodada passada, quem fez os gols foi o Vitinho. Então isso implica que na média, e para a próxima rodada, pode ser que isso daqui mude, dependendo dos jogadores que começam a se destacar, e aí a média vai aumentando ou diminuindo. Bom, vamos citar só mais um exemplo aqui de atacante que joga em casa, por exemplo. Grêmio contra o Vitória. Segue aqui aquela opção de que realmente o Luan faz uma baita diferença e ajuda muito aqui na opção do Grêmio, né? Exatamente, o Luan tem feito bastante gol e pontuando bem ultimamente. Certo. Tem mais alguma coisa que você quer citar dessa tabela? Ou eu posso passar para você a escalação que foi feita do time Mitos da Gazeta e fazer uma comparação para a gente saber se está adequado para essa rodada ou não? Podemos analisar o time mito da Gazeta. Bom, vamos lá. O time Mitos da Gazeta ficou escalado da seguinte forma: Danilo Fernandes, Edilson e Bruno, Vitor Hugo, Fred, Ganso Scarpa, Juliano, Luan, Felipe Azevedo, Roger Guedes e o técnico Ricardo Gomes. Vamos começar aqui pelo goleiro. Danilo Fernandes, do Internacional, que foi escalado. Você não recomendaria ele para essa rodada? Não, ficaria. É um goleiro jogando fora de casa, já é um risco, né? Geralmente quando a gente coloca um goleiro fora de casa, a gente está apostando em defesas difíceis, né? E o Coritiba tem o Juan. Então, eu prefiro apostar nos goleiros jogando dentro de casa e tentar garantir ali 5 pontos, pelo menos. Entendi. Apesar que vale dizer que o goleiro do Inter até que tem uma boa média jogando fora de casa. O problema é o Coritiba, que não cede muitos pontos. Nas laterais tem o Edilson do Grêmio e o Bruno do São Paulo. Aí eu já estou vendo aqui que está sublinhado, ou seja, seriam realmente boas opções para a rodada. Exatamente. Você concordaria então com esses dois? Exatamente, eu concordaria com os dois mesmo. Realmente o Grêmio e o São Paulo aqui, pelos números, estão em destaque. Certo. Já na zaga, o cartoleiro que escalou o time Mitos da Gazeta colocou Vitor Hugo do Palmeiras, que entraria aqui onde eu estou passando o mouse, ó, ou seja, não está sublinhado, e Fred do Grêmio, que também não está sublinhado. E aí você seria contra, então, a escalação do Vitor Hugo ou do Fred, ou os números até que indicam que poderia ser escalados? O Vitor Hugo ainda tem uma brincadeira na última rodada. Eu brinquei no grupo que eu participo, disse que era a despedida do Vitor Hugo, né? Era o jogo de despedida do Vitor Hugo. Só que era o jogo de despedida do meu time, porque eu não tenho dado sorte com o Vitor Hugo. Mas o número aqui até que é bom para ele. Então, o número do Grêmio, realmente a defesa do Grêmio tem ido muito bem em casa. Eles não tomaram acho que um gol em casa até agora. Já o Vitória tem feito muitos gols. Eu acho que por isso que acontece, o Grêmio está bem em casa, só que o Vitória tem feito bastante gols, então ele não tem dado muitos pontos para a defesa adversária, para os zagueiros adversários. Bacana. Agora, vale dizer que esse número alto que o Grêmio tem, muito é em função do Pedro Jeromel.
Ou seja, isso vocês também têm que diferenciar na hora de escalar. Então o que acontece? Não adianta pegar um time que tem 4 meias, por exemplo, no caso aqui, até o Flamengo, e a gente vai chegar lá nos meias, que aparenta ter aqui um ótimo número, enquanto todo mundo sabe que quem está pontuando bem é mais o William Arão e o Márcio Araújo do que o Everton ou o Alan Patrick. Mas a gente vai falar do meio agora, onde o nosso cartoleiro que escalou o time Mitos da Gazeta colocou o Ganso do São Paulo, que não está sublinhado aqui o meio-campo do São Paulo como uma boa opção para a rodada, o Scarpa do Fluminense, que também não está sublinhado, e o Giuliano do Grêmio, que também não está sublinhado. Então, seguindo como base a tua tabela, este meio-campo não estaria tão bom assim, apesar de terem uns números aqui em destaque. Mas quem que você colocaria no lugar então? Eu acho que o meia do Palmeiras deveria estar, pelo menos. O Palmeiras tem um jogo muito fácil. Na última rodada do Palmeiras, os meias do Palmeiras ou deram assistência, ou, no caso do Moisés, que é bem regular, roubou muitas bolas. Pelo menos alguém do Palmeiras eu colocaria. E se fosse colocar algum meio-campista jogando fora de casa, poderia ser ou do Flamengo ou do Corinthians, que os números indicam que são bons mesmo jogando fora de casa? Exatamente. Eu acho que o meio de campo tem destacado bastante por causa de roubadas de bola. Do Corinthians, a gente tem o Marquinhos Gabriel lá, que tem dado bastante espaço. Tem o Bruno Henrique, que ele tem uma média boa e na última rodada ainda fez 2 gols. Não é o normal dele, mas pelo menos a média de roubada de bola dele é bom. E o Flamengo, que também tem atuado bem no meio de campo do Flamengo. Bacana. E no ataque, nós temos Felipe Azevedo da Ponte Preta, que está destacado aqui como sendo uma boa opção, um atacante da Ponte Preta. Roger Guedes do Palmeiras, que também está destacado aqui como sendo uma boa opção. Lógico que não é o Roger Guedes que é uma boa opção, é o ataque do Palmeiras. Aí vai da intuição de cada cartoleiro saber qual que vai ser o atacante que tem mais chance de pontuar melhor. E o Luan do Grêmio, que também está aqui destacado, que seria muito bom ter um atacante do Grêmio. Então o ataque bateu, né? O ataque bateu legal. Bacana. Tem mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar nessa tabela, Henrique? Não, por enquanto é bem isso mesmo. Caso eu veja alguma novidade, eu vou procurar apresentar para vocês. Mas por enquanto é isso mesmo. Bom, gostaria de dizer que então você acessa essa tabela através do site da Gazeta do Cartola, www.gazetadocartola.com, CT da Gazeta, tabelinha. Aqui embaixo da tabela tem um mural onde você pode dar sua opinião, deixar o seu comentário, falar se a tabela está te ajudando, não está, se ela tem qualidades, tem defeitos, ok? Henrique, eu agradeço mais uma vez aí pela tua colaboração junto com a Gazeta do Cartola. Você faz parte da nossa equipe, da nossa família. Muitos cartoleiros realmente me mandam e-mail te parabenizando. Eu queria transmitir isso para você e deixar espaço aberto para você mandar uma mensagem aí para todos os cartoleiros. Agradeço. Eu realmente fui procurar por algumas pessoas no WhatsApp para continuar com isso. Fico contente por estar podendo ajudar. E mando um abraço aí para todo mundo que utiliza a tabela, que está aí no site da Gazeta do Cartola. E o pessoal da liga que eu participo, que eu criei a liga lá, que já tem um bom tempo, eu também tenho 6 anos que eu tenho uma liga com os meus amigos, o pessoal da liga lá no Grau, a Andresa, que é a única mulher da liga que está lá em cima, lá no topo. O Pedro, que duvida um pouquinho do meu time. E, lógico, para minha noiva Ana Lúcia. Show de bola! Saudações para sua noiva Ana. Sei que em breve você vai se casar. Tomara que o Cartole ganhe mais uma cartoleira. E daí eu quero que vocês mandem aí uma foto do casamento de vocês pra gente colocar aqui no vídeo da Gazeta, certo? Galera, o que é importante eu dizer para vocês? Esta tabela aqui vale para a 10ª rodada. Porém, o que vai alterar nas próximas tabelas que o Henrique vai fazer? Os confrontos. Um time que vai jogar fora, os números mudam. O time que vai jogar em casa, os números mudam. De repente, o que está sublinhado nessa rodada pode não estar na próxima. E aí, quem pode se dar bem
bem, de repente é o ataque do Botafogo, é a zaga do Fluminense, é o atacante do São Paulo, e aí isso vai variar toda a rodada. Um dia antes do mercado fechar, estará disponível de cada rodada no site da Gazeta do Cartola. Henrique, brigadão, parabéns pelo seu trabalho e conte com a Gazeta aí para o que você precisar. Ok, vamos lá, vamos imitar essa rodada, na 10ª rodada. Show de bola! Saudações cartoleiras! Fui!